Fala galera do Toledo News, Pedro Vitor por aqui. Chegamos para mais uma entrevista agora com Ricardo Santos, o famoso Ricardinho da Associação Ricardo Santos de Judô. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigado à equipe da Toledo News. É um prazer estar com vocês aí nesse grande momento. Para nós é importante falar da modalidade, do esporte em si, principalmente do judô, o esporte de combate. Ricardinho, primeira pergunta eu acho que até uma pergunta que você deve responder bastante. Como nasceu o seu interesse pelo judô, tanto de praticar como de virar um mestre da modalidade? Ah, Pedro, foi uma pergunta que todo mundo pergunta mesmo. Por quê? Porque o esporte é um esporte de disciplina, né? E eu sou de uma década aí que o judô imperava muito para a disciplina. Eu comecei no meados de 79, né? Em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de Tupã, ao lado de Baço, uma cidade com uma capacidade nipônica na época muito grande, muitos japoneses ali, e eu era um cara que era complicado, eu já estava para ser expulso da minha primeira escola com 9 anos, as professoras não me aguentavam, os amigos, eu era aquele cara complicadíssimo, aquele garotinho complicadíssimo, meu Deus do céu, e era naquela época era uma sova por dia, por quê? Porque a gente tinha um pavio curto, né? E aí meu pai, através de grandes amigos, aí a gente ficou, por que não levar ele para o judô? Meu pai, como não entendia muito, né, era uma pessoa inteligente assim de vivência, mas um esporte como o judô era um esporte já japonês. E a minha cidade eu não tinha muita opção, Pedro. Ou eu ia jogar bola, eu ia nadar, numa escola, nas escolinhas da prefeitura, que não eram escolinhas da prefeitura, mas eram clubes que tinham oportunidade com o município, jogar beisebol ou lutar judô. E meu pai falou, vamos tentar ele no judô. Me levou no primeiro dia lá. E aí eu fui conhecer a modalidade de 79, com 9 aninhos. Eu falei, aqui mesmo, eu vi os caras levando o tom, falei, pai, mas eu queria dar um soco nos caras aí, pode? E aí meu pai falou assim, vamos conversar com o professor. Aí me levou para um japonesinho, um senhorzinho de idoso, que faleceu há muito tempo atrás, Sensei Sugi, e meu finado Sensei Sugi, meu primeiro sensei em 79. E ele me falando em japonesinho lá para mim experimentar uma aulinha. Aí eu, como todo mundo lá colocando kimoninho, eu queria colocar, mas meu pai não tinha condições. A minha mãe foi fazer uma de saco de estopa na época, em 79. Ela costurou e fui para minha segunda aula, terceira aula, na outra semana depois, fazer o judô. Na hora que eu cheguei com a marca de saco escrita açúcar na época, foi um momento esquisito. Eu falei, pai, eu vou com todo mundo com kimoninho bonitinho, branco, e eu com kimono de estopa, né? Na época, vai lá, depois você treina direitinho, a gente dá um dia de comprar. Fui pro meu primeiro dia. E aí eu já comecei aprontando, fazendo territorialista, né? Não aceitava a opinião dos professores, dos técnicos. Fiquei de castigo no meu primeiro dia, mas foi valoroso. Eu até lembro, Pedro, eu até conto aí, as pessoas não lembram. Meu sensei, cara, eu lembro que eu dei um soco no menininho porque ele me abraçou. Foi abraçar um golpe, abraçando no pescoço e me deu um empurrão no pescoço perto da orelha, como se fosse um tapa, né? Pra quê? Eu já peguei o sopapo lá e o sensei me pegou pela orelha, pegou milho, descascou milho, jogou no concreto e mandou eu ajoelhar em cima do milho. Rapaz, eu falei, não vou sentar, não vou ajoelhar, você tá louco? Quem que é esse cara? Me pegou de novo, me deu uns tapão na orelha, se ajoelhou eu lá. 15 minutos, Pedro, ajoelhado com o milho. Então, pra mim, foi aquela história marcante. Aí, nisso, chega meu pai, Pedro. Olha a história legal. Meu pai chega na porta e fala assim, meu pai vai encher a porrada desse japonesinho aí. Na hora que eu saí correndo até o japonês e grudei no meu pai chorando, aí o japonês Sensei Teru, ou Sensei Sugi, foi lá, me pegou pela orelha, voltou e mandou eu ajoelhar de novo no milho. Rapaz, aquela cena pra mim ficou eletrizante. Eu falei, não quero mais treinar isso aqui, não quero, sabe? Eu vim aqui em vez de eu bater nos outros, eu tô apanhando e tal. Isso pensou na minha cabeça, né? Aí eu pensei, meu pai veio, aí meu Sensei conversou com meu pai quietinho de canto, e eu com as marcas do milho no joelho, Pedro. Falei, cara, meu sensei vai encher de porrada, esse velho, na época, eu pensei comigo, né? Olha, eu pensei na cabeça do moleque. Meu pai me levou pro Corcel 1 que eu tinha lá, Pedro, tirou a cinta dentro do Corcel e apanhei. Caraca, eu falei, putz, eu cheguei em casa, minha mãe vai bater no meu pai, vai brigar com meu pai vai ficar pra fora de casa. Cheguei lá e me contou pra minha mãe. Minha mãe levou eu pro quarto, pegou o chinelo dela e cinta, Pedro. Rapaz, eu falei, agora eu apanhei, não vou pro judô, né? Aí no outro dia, meu kimoninho dobrado, dentro de uma embornal que a mamãe fazia na época, e me falou assim, você vai pro judô de novo, porque acho que nós achamos o teu caminho. Comecei em 79, Pedro, e a minha vida começou a mudar dali pra lá, né? E foi crescendo, e hoje acabei me tornando um bom atleta na época, porque era muito japonês, muita gente forte, e acabou virando uma paixão. E estou no judô desde 1979, atleta até 98, né? E depois, em 98, ministrando técnicas com os meus 18 anos, ajudando meu outro professor, que o Sensei Sugi morreu na época,
E a minha carreira foi de um atleta razoável para bom, né? Até uma seletiva olímpica e depois minha carreira como técnico. Foi um crescimento de carreira muito até inesperado, porque entre aspas, do menino ali que não aceitava muito ordens até uma seletiva olímpica. Sim, Pedro, foi fantástico. Eu lembro que eu tive ajuda, né? Eu me destaquei porque, assim, cidade pequena, você não tem muita oportunidade. E eu queria viver isso pro judô. E meus irmãos, sai do judô, vai trabalhar. E judô não é profissão, você trabalha com o quê? E assim por diante. E hoje, e naquela época, eu falei, não, eu quero competir. Fui campeão paulista em 95, né? Fui três vezes terceiro, vice em 94, campeão paulista em 95, e aonde eu fui convocado para representar o meu estado de São Paulo no primeiro campeonato brasileiro no Rio de Janeiro, na época, em 95, e depois do brasileiro, a seletiva olímpica para Atlanta, em 96. Então, para mim, foi gratificante. Um carinha de uma cidade de 70 mil habitantes para ir lá e representar. E fui junto com grandes atletas representar São Paulo na época, né? Como Carlos Honorato, que ainda era jovem, foi medalha de prata em Atlanta. Tivemos também a Henrique Guimarães, medalha de bronze em Atlanta. Vários atletas de nome. Eu, junto com a seleção de São Paulo, e tentar a vaga olímpica, onde eu fiquei em quinto, na vaga para Atlanta, né? Não me esqueço até hoje. Caramba! E um pouco dessa sua vivência foi o que te motivou a se tornar mestre? A seguir ensinando as pessoas? Eu acho que sim, Pedro, foi uma motivação, né? Porque eu com 18 anos fui pai. E meu sonho, como eu não conseguia chegar um pouco mais tempo, porque por causa do profissionalismo do judô, o nível dos atletas eu lutava com atletas de clubes, né? Que na época era Pirelli, a de São Caetano, grandes clubes do Esporte Clube Pinheiros, e eu como atleta no interior acabei sendo comparado a grandes nomes da época, né? E tinha que voltar na segunda-feira, dar treino para os atletas, treinar meia boca para poder conciliar, poder contribuir com o esporte. Então, foi momentos grandiosos que eu falei, não, eu quero isso aí para minha vida. E eu, com 17 anos, já era casado, eu morava junto com e meu filho com 18 anos nasceu, quando eu tinha 18 anos. Então, assim, virou como sonho, virou como realidade, padrão de vida. E nesse contexto, onde nasce a Associação de Judô? Onde é que vem desse momento? Pedro, o judô no interior de São Paulo era muito complicado, que nem eu te disse, né? Eu dava aula de judô na minha sede, na sede Tupã, onde me deu respaldo na época, como podia. Eu recebia meio salário mínimo como pai de um filho, né? Eu fazia cobrança de bicicleta na hora do almoço, dava aula durante os dias, de manhã e de tarde, para o judô, e fazia cobrança, e à noite eu trabalhava no trailer de lanche, para poder contribuir, porque eu ganhava só meio salário mínimo como técnico de judô, e acabei, na época, assumindo como técnico interino de judô da Sete, onde naquele ano, em 97, eu fiz 10 campeões brasileiros. 10 campeões brasileiros numa cidade com 50 mil habitantes. Então, meu nome foi levando a nível estadual e nacional como técnico de Tupã, e aí eu recebi convite de um amigo, de um atleta, de um pai de atleta daqui do Paraná, de Cascavel, para que eu viesse para o Paraná. E quando meu filho foi campeão pan-americano e sul-americano em 2004, 2007, 2007 não, em 97, meu filho foi campeão pan-americano, eu tive um desgosto muito grande, né? Porque a cidade não pôde ajudar, não tinha plano esportivo, e eu falei, não quero mais, eu quero mudar de vida. Vim conhecer Cascavel, aí um técnico me conheceu aqui e tal, me levou para conhecer Toledo, o finado Mauro Maior, que eu apresentei meu currículo, na época o Mauro Maior que chegou para mim, se eu puder contar isso aqui para mim, sim, foi um momento gratificante. O técnico me trouxe aqui, o rapaz de Cascavel me trouxe aqui para conhecer o técnico, o final do secretário de esporte, Mauro Maiorque, e eu trouxe uns recortes de jornal lá, como técnico, como um atleta. O Mauro olhou assim, o recorte de jornal e falou assim, poxa vida, como é que eu vou chegar e manter um cara desse aqui no judô, aqui como técnico? Não, manda ele embora, manda ele pescar que é melhor, e que não sei o quê, oferece R$500 pra ele. Eu ganhava R$100 em Tupã, 120. Na hora, eu levantei aqui, por causa do projeto do Karatê, ele agregou e falou, nós vamos pagar você R$500 por um projeto do finado professor, na época, o professor de Karatê, o professor, eu preciso lembrar o nome dele, e nós vamos pagar R$500, se quiser, quer, se não quiser. Cara, eu ganhava R$100, R$120, era meio salário mínimo. Rapaz, na mesa eu comecei a chorar. Eu chorei, comecei a chorar, saí do Alcides Pan, sentei na calçada do Alcides Pan e comecei a chorar. Aí esse rapaz veio comigo e, na época,
e botou a mão no meu... Calma, Ricardo, o que tá acontecendo? Começou a chorar. Aí o Mauro Maior, mas o que tá acontecendo, Ricardo? Pô, só porque eu ofereci R$ 500, é pouco, mas quem sabe depois aumenta. Aí eu comecei a chorar mais ainda. Porque eu falei, cara, será que eu vou conseguir viver da modalidade? Da modalidade, cara. Pensei que era meu sonho, sabe? Eu chorei. Ele falou, mas tá chorando por quê, pô? Já te falei pra você, calma, vamos ver o que a gente... Eu falei, tô chorando porque o que o senhor me ofereceu, nunca me ofereceram. Né? E sendo campeão brasileiro, tendo vários atletas, sendo um atleta de renome, um técnico de renome, entre aspas, para os outros técnicos, todo mundo achava que eu tinha uma boa e não tinha. E eu chorei, na hora eu liguei para minha mãe, até época do orelhão, aqui lá em frente ainda era o Trento ali no mercado Trento. Liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou viver do judô, eu vou ver de tudo. Minha mãe falou, Ricardo, você tá passando necessidade? Eu falei, não, eu não tô passando necessidade, mas eu vou viver do judô. Se Deus quiser, eu vou falar pra senhora e vou visitar a senhora logo aí, e se Deus quiser. E eu lembro, Pedro, isso foi na sexta-feira. Eu não tinha onde ficar ainda, eu cheguei com uma mochilinha nas costas, vim conhecer e falei, não vou mais sair de Toledo. Aí eles se reuniram, ele mais alguns amigos aqui de Toledo, falaram, nós temos um apartamento que é aqui em cima ali, ó, ele é até mobiliado, só que não tem água e luz, tá? Mas nós vamos tentar ligar para você daqui, você aguenta um pouquinho aí, e eu vou te dar R$ 50 para você manter uma semana, daqui uma semana eu volto e te ajudo um pouquinho, a gente vê que a gente consegue lidar. Eu falei, não, fica tranquilo, toma banho, toma água fria, na academia mesmo. E aí desses R$ 50, eu peguei R$ 40, Pedro, e mandei pra mãe dos meus filhos na época lá em Tupã, e fiquei com 10. Comprei uma marmita e 5 pão francês. Passei uma semana com uma marmita e a quarta-feira eu comi pão francês na quarta, com água, pão francês na quinta, na sexta-feira acabou meu dinheiro e eu com vergonha de ligar para essa pessoa que me ajudou, passando fome e tudo na época, eu falei, não vou ligar para minha mãe pedir dinheiro, não vou pedir para meu pai, não vou pedir para ninguém, eu vou aguentar. Na sexta-feira eu não tinha mais dinheiro, tinha mandado dinheiro para sustentar minha família, por causa do meu sonho que eu ajudou. Eu não tenho vergonha de falar. Eu, na sexta-feira, com muita fome, eu li jornal, e comi jornal com água na sexta-feira. E falei, eu vou viver do judô. Caramba. Matei minha fome com jornal e água e... Tô aí, Pedro. Meu sonho, comecei a fazer um trabalho em parceria com algumas pessoas que acreditaram no meu trabalho. E na segunda-feira, eu estava sentado na calçada, tinha limpado a academia com água, não tinha desinfetante, não tinha nada na época, uma academia que a gente terceirizou. E aí sentou uma mulher, para um Palio .4R, amarelo na época. Eu falei, cara, para nós era uma BMW, cara, em 2002, né? Cara, eu falei, cara, que carrão. Daí eu desci uma mulher loira, com um filhinho lá, e entrou atrás, na frente do judô. E aí eu lembro até hoje, na segunda-feira, depois de ter ficado firme ali, aguentando meu pão com uma água com um jornal, eu sentei, eu tava de shorts, eu não tinha dinheiro, eu tava de short, camiseta, ela entrou na frente e falou assim, filho, esse aqui é a academia de judô, ó, eu quero que você treine aqui. E eu quando cheguei de short, chinelo de dedo do lado, assim, perto dela, ela olhou pra trás, assim, e falou, opa, tudo bem? Eu queria falar com um professor de judô. Aí eu olhei e falei assim, sou eu. Ela pegou na mão do moleque, tirou o moleque de perto de mim, Pedro, eu lembro até hoje. Puxou de perto e falou assim, você? E pensava que o professor de judô era um alemão grande de bigode. Rapaz, aquilo ali, sabe? Falei, cara, eu olhei, pensei comigo, falei, caraca. Eu pensei comigo, falei assim, mas respirei fundo e falei, minha senhora, a senhora quer um professor de judô pra senhora ou pro filho da senhora? Dei uma risadinha pra ela. Ela falou assim, pro meu filho. Eu falei, posso pegar na mão dele e brincar um pouquinho? Ele tinha 6 anos. Brinquei com ele e tal, ali 10 minutinhos, coloquei um kimoninho, coloquei um kimoninho usado pra ele. Aí ele saiu do tatame. Mãe, eu quero isso aqui pra mim, E ela falou assim, quanto que é a mensalidade? Eu falei, tanto. Eu falei, então eu vou pagar adiantado 2 meses. Cara, eu sem ter o que comer. Eu falei, puxa vida. Não, tudo bem, se eu quiser acertar depois. Eu falei, não, vou deixar acertado porque ele gostou. Como é que eu faço a roupinha? Eu falei, a roupinha depois a gente vê, porque não tinha nada, tudo, primeira semaninha. Ela fez a matrícula e me pagou 2 mensalidades na época. Eu falei, cara, isso começou uma história. Esse menino começou com 6 e ficou até os 12 anos comigo.
ininterrupto, sabe? Então foi gostoso, foi gratificante, foram coisas que marcaram. Eu, depois daquilo ali, sentei, subi pra cima e chorei. Sentei no meu sofá, eu tinha um colchão no chão do apartamento que tava mobiliado, sentei e chorei. Falei assim, cara, vale a pena, tá valendo a pena? Eu pensei comigo, falei, minha mãe e meu pai estão acreditando em mim, estão achando que tá acontecendo, eu vou aguentar firme. Aguentei firme, aí fui desenvolvendo alguns projetos, fui procurando algumas parcerias, Unipar, o colégio Aldeia, o colégio Ecológica na época, foi as coisas acontecendo, Pedro. E aí fiz alguns projetos e deu certo, o judô aconteceu, nós colhemos grandes resultados e as coisas foram acontecendo. Caramba, é uma história que tem muitas reviravoltas até chegar nesse momento que a gente tá aqui, né? E nessa trajetória, como é que você acha que teve vontade, força de vontade, resiliência para permanecer em um setor que é muito difícil? Depende de parceiros, depende de muito apoio. Como você acredita que chegou tão longe assim, cara? Pedro, eu pensei várias vezes em desistir, mas assim, as pessoas que me trouxeram aqui, que me deram oportunidade, falavam pra mim todo dia, você tem potencial, acredita, aguenta aí, eu sei que você tem saudade da tua família, esse amigo meu que trouxe de Cascavel, ele vem de Cascavel aqui uma vez por semana, me vê com a família, o Wagner foi aí, meu filho lutou com ele, com o filho dele em São Paulo, ele me conheceu lá, e essa conversa veio, ele falava pra mim, Ricardo, não desiste, acredita em você, você tem um potencial, olha o que você fez lá, cara, faça, desenvolva aqui. E aí eu fui acreditando. Então, assim, nos momentos difíceis eu sentava e falava assim, não, vai dar certo, eu vou aguentar, eu vou conseguir. E foi acontecendo, Pedro. Isso aí me motivou um pouquinho mais. Aí os resultados começaram a aparecer dentro do estado. Começamos, assim, a buscar alguns parceiros, começaram a aparecer alguns atletas, aí começou um terceirinho do estado, aí foram lá, chegou uma época em 2007, nós fizemos 5 campeões de estados e uma campeã brasileira no judô. Isso aí alavancou o judô de Toledo, porque o judô não tinha acabado na época e a gente retomou com a nossa vinda e os resultados apareceram, Pedro. E aí meu nome acabou aparecendo. Aí na época eu vim para trabalhar na Gradual. Na época eu quis montar uma academia, vários pais começaram a aparecer. Falaram assim, investe em academia, nós vamos te ajudar. Os pais começaram a comprar tatame, os pais começaram a ajudar na estrutura, fazer festa, fazer eventinho para poder montar. E na hora de montar o nome, o pai falou assim, por que você não põe teu nome? Eu falei, por quê? Porque seria legal. Eu falei assim, meu nome? Não, vamos colocar, inventar os nomes de japonês. Eu falei, não. Aí esse amigo meu falou assim, cara, coloca teu nome, porque as pessoas vão falar do teu nome e teu nome vai acabar dando certo. Eu falei, cara, que vergonha. Eu coloquei aqui lá em cima, o livro não, Judô Ricardo Santos. Eu até fiquei com vergonha, mas na hora eu falei assim, mas aí foi um marketing assim que acabou acontecendo, né, Pedro? E aí eu tava uma vez com minha esposa no shopping, sentado, e aí um menininho treinando ali e tal, com a mãe, comendo com a mãe, aí a mãe com o pai discutindo, conversando, falou assim, por que você não põe teu filho pra treinar esporte de luta? Onde meu filho treina? Meu filho treina no judô ali no Ricardo Santos. E eu atrás ali e tal, e eu lembro que eles cochicharam com a minha esposa, eu fiquei quietinho, aí a mocinha falou assim, o Ricardo Santos tá sentado ali atrás de você. Aí oi, tudo bem, seu Ricardo Santos? Foi me apresentando, conversando com bastante pessoas, e acabou legal, foi dando certo, foi um marketing legal, e hoje a história tá aí, já são 22 anos o judô Ricardo Santos de existência, Pedro. Caramba, você vê esse desenvolvimento e até essa parte competitiva e de desenvolvimento a gente percebe, puxando agora para 2023, os resultados desse ano, né? Com certeza, Pedro. Foi um ano atípico, né? O que acontece? Nesses 22 anos, eu tive algumas decepções assim, na modalidade. Quando você aparece demais assim, Pedro, em qualquer esporte, você tem os louros e também tem os espinhos, né? Muita gente ali, principalmente nas federações, se torna alvo, né? Em 2007 eu fui técnico da seleção, eu fiz um trabalho com a Unipar, fui técnico da seleção paralímpica, nós fomos até Pequim, na China, como técnico da seleção paralímpica, foram 3 medalhas paralímpicas que nós estivemos, fui técnico da seleção de base do Brasil, fui em 3 Pan-Americanos, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos e alguns mundiais como técnico. Então, assim, foi um up muito grande, Pedro. E aí, sabe como é que é? Você começa a viajar muito para circuito europeu, para tudo, e a casa você precisa... Eu não preparei ninguém na época, meus atletas estavam ali. Então, assim, eu tinha que decidir entre a minha carreira internacional ou fazer meu trabalho com a escolinha, com os atletas aqui da cidade. Então, assim, eu me abdiquei da seleção em 2007, após
quase 8 anos como técnico da seleção paralímpica do ciclo de Pequim da China e com os atletas de base, né? Como os vários atletas que a gente fez. Então, assim, me abdiquei, me reorganizei, saí um pouquinho do cenário de alto rendimento e voltei o ano passado. E esse ano, como você sabe, que você acompanha nas matérias, deu um up muito grande, né? Nós tivemos grandes títulos, passamos de 28º dentro do ranking do estado, hoje nós somos a quarta melhor equipe do estado em várias categorias de base, e para nós é um excelente resultado. Graças também à imprensa, que vem sempre cobrindo, dando oportunidade, e o up foi aí através desses resultados desse ano. Bacana, a gente percebe até por esse crescimento, a quantidade de medalhas, um desempenho até com grande constância, sempre indo bem ali nas competições. Hoje, analisando a equipe como um todo, quantos atletas são parte da equipe, quantas pessoas são envolvidas, quais são os destaques, quais que a gente já pode ficar de olho, quem sabe aí para futuras Olimpíadas, futuros Jogos Pan-Americanos. Com certeza. Pedro, assim, a safra está vindo muito boa, né? Nós tivemos um planejamento desde o ano retrasado para cá e o resultado está aí, né? Nós tivemos, foram 15 campeões estaduais, foram 37 medalhas de ouro, 14 de prata e 27 de bronze. Hoje a categoria sub-9, sub-11, sub-13, nós temos vários atletas aí que estão disputando. Temos o próprio João Paz, que agora, o João Paz é o atleta principal, atleta hoje da categoria sub-18, ele está classificado agora para o meeting de base, agora no mês de fevereiro, em Campo Grande. Se ele for o campeão ou o vice, ele já, a partir de março, ele já vai para Bremen, na Alemanha, e aí a carreira internacional dele deslancha, que é o segundo ano da categoria dele. Tem o ano que vem, que é o ano bom. Temos aí a própria a Mariá, temos a Maria, umas meninas fantásticas que estão crescendo aí. Temos grandes talentos que, com certeza, o Kaique foi uma revelação. Esses meninos aí são meninos do projeto da ProEsport, são projetos do nosso projeto social que saíram e estão aí destacando no cenário estadual. Então eu acho que assim, o ano que vem, esse ano agora, de 2024 e 2025, nós teremos aí grandes promessas surgindo. Porque nós estamos hoje com quase 30 atletas se destacando, Pedro. Então, se a gente esqueceu de alguém, a gente pode se sacrificar e falar muito. Mas agradecer a nossa diretoria de paz. Nós temos hoje uma diretoria de paz que dá todo o suporte para esses atletas poderem competir, Pedro. O ramo está muito grande. Sim, sem dúvida. E falando um pouquinho, você já puxou um pouquinho de ano que vem, como é que você vê a expectativa para esse ano, que é um ano olímpico? Como é que vê as competições que vocês vão mirar? Qual é, vamos dizer assim, a estratégia que vocês estão buscando para potencializar esses atletas para 2024? Primeiramente, nós vamos sentar até com a equipe agora, com a parte técnica, né, que somos em 3 professores, e vamos sentar com a diretoria para montar as estratégias para o ano que vem. O nosso foco já é a seletiva já para o Campeonato Brasileiro Região 5, que é agora no mês de março, em Curitiba, no Tarumã, e nós vamos tentar classificar o maior número possível de atletas estarem nas seleções do estado, ou seja, de sub-13 a sub-18. O nosso foco é o Campeonato Brasileiro Sub-18, a seletiva nacional no final do ano, que é pela CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, que a coisa cresceu, que hoje nós fazemos parte do Comitê Brasileiro de Clubes. Então, assim, nós temos as passagens aéreas pagas pelo comitê. Então, assim, nós temos hoje a oportunidade desses atletas, coisas que não tinham anos atrás, estão muito grandes, né? O nosso foco é uma medalha nacional a nível sub-18, 3 medalhas no Campeonato Brasileiro Sub-13 e a gente ganhar a Taça Paraná e a Copa Paraná e classificar pelo menos 15 atletas para o meeting interclubes no final do ano. Vamos participar do torneio do Palmeiras esse ano, na capital paulista, em 2024, que nós participamos no ano passado, 2 competições de clubes também. Então, assim, hoje, através desse projeto da ProEsport, da Copel, que nós participamos aí, que foi renovado através da nossa diretoria, a ideia é tentar colocar pelo menos 2 atletas na seleção de base do Brasil já para o ano que vem. Bacana. E a gente falou um pouquinho no começo da entrevista muito sobre a importância do judô para você. Como é que você vê a importância do judô para a vida desses atletas, para a vida das pessoas que estão ao seu redor e tanto os atletas também? Pedro, é muito gratificante, né? Porque assim a gente vê pais, os atletas não sabem o potencial ainda e o tanto que eles estão fazendo pelo esporte do nosso município. Mas assim, a gente vê a gratidão dos pais hoje.
dos pais com esses atletas, porque os pais estão movendo montanhas hoje para ver seu filho que às vezes não conseguiu se dar bem no futebol, não conseguiu ir bem no vôlei, mas no judô, um esporte dificílimo, porque é corpo a corpo, Pedro, cai muito, levanta muito forte. Então assim, hoje a gente vê a mudança na vida dessas crianças, desses atletas, dos nossos projetos sociais, os pais trabalhando muito para poder ver, continuar o resultado que essas crianças vêm tendo dentro do tatame, levando para a escola, da disciplina. Hoje nós temos aqui, eu vejo os pais que estão ajudando os novos talentos, ajudando com rifinha, ajudando com tudo. Então assim, a mudança é gratificante. Então assim, hoje, para você ter ideia, Pedro, a gente fez uma conta estimativa, passaram já nesses 23 anos, 5 mil alunos nas nossas mãos. Então assim, são 5 mil pessoas que vão estar falando do judô, que fizeram judô. Temos pais de alunos que foram alunos meus que seus filhos estão treinando, caso de Heitor, tantos outros aí que estão fazendo, e o judô deixou a história. Sim. É isso que é muito gostoso. Sem dúvidas. E para a gente finalizar, o convite, aquele convite para quem olhou, talvez seja legal, talvez eu me interesse, para realmente a galera acompanhar mais e praticar. Com o seu convite. Meu convite é que venha conhecer o nosso trabalho, venha conhecer a Associação do Ricardo Santos. Trabalhamos hoje com crianças a partir de 3 anos. Nós temos alguns polos, nós devemos abrir um polo agora na região do Panorama, ali do César Parque. Temos com o judô no projeto do Vaquinha. Venha conhecer essa modalidade. Se não tiver parte próximo ali, venha ver o que o judô proporciona em termos de disciplina, de respeito, do convívio, Pedro. O judô Ricardo Santos aqui na Parigo de Souza, na Avenida Parigo de Souza 2415. Venha conhecer um pouquinho dessa modalidade. É um esporte que é muito gratificante. Porque assim, Pedro, um esporte que você vai levar tombo e ter um fluxo. Hoje nós temos quase 200 pessoas praticando judô na nossa equipe. Então, assim, sinal que o trabalho é legal. E isso que é importante. Venha conhecer o nosso trabalho que você vai apaixonar pelo esporte. Ricardo, só temos a agradecer você. Obrigado pela entrevista, por compartilhar a sua história e expectativas. Estamos torcendo para que esse 2024 seja um ano incrível. Obrigado, Pedro. Obrigado à equipe da Toledo News, que sempre, toda hora divulgando o nosso esporte. Desculpa esse pequeno momento, porque agradecer a minha mamãe aí do céu por ter nos ajudado e desculpa esse momento aí que a gente acabou sendo o lado emotivo da nossa história, porque para a gente continuar firme aí na luta. Obrigado ao Toledo News e conte com a gente na hora que precisar, estamos à disposição. É a parte da história. Muito obrigado pela entrevista. Pessoal, gostou dessa entrevista? Eu já falei para vocês, é só entrevista top aqui no Toledo News. Então, já se inscreve no nosso canal, já deixa o like e compartilha para alguém que quer acompanhar uma entrevista legal, um papo bacana sobre esporte. Estivemos aqui com o Ricardo Santos falando um pouquinho sobre a história, sobre o trabalho da Associação de Judô e também sobre as perspectivas aí para 2024, ano olímpico, galera. Então, já quer saber de tudo que acontece em Toledo e região? Já acompanha a gente lá no Instagram, também no Facebook e no toledonews.com.br. Um abraço e até mais.